E aí galera, tranquilo, numa boa? Vou dar uma conversadinha aqui sobre o tema de uma fala que eu tive com os colegas professores, que eles haviam pedido para eu falar sobre a desvalorização do professor. Não exatamente a desvalorização salarial, mas a desvalorização em como o professor é visto pela sociedade. E havia uma queixa, ou há uma queixa, de que essa relação está ficando mais complexa, famílias e professor, gerando inclusive conflitos, né? É bastante comum conflitos. Mas aí eu tentei contextualizar o porquê dessa visão conflitante entre família e professor, família e escola. Eu fico imaginando que de tempos para cá, cada vez mais está se valorizando aquilo que se consegue rapidamente. Por exemplo, se eu discuto no trânsito, né, tanto mais forte eu sou, tanto mais alto eu grito, tanto mais imponente eu sou, né, tanto mais rápido eu, abre aspas, né, soluciono o problema. Eu dou um grito e resolvo. Se eu tenho algum cargo de autoridade, puxo a carteirinha, puxo o documento, né, e as coisas se resolvem. Então, tudo aquilo que não é processual está sendo valorizado como algo interessante. A lacração, entre outras coisas. Vejam, tudo aquilo que é processual, que depende de tempo, de desenvolvimento, parece que está desvalorizado. O que importa é o poder, né? Mesmo um hipossuficiente, mesmo uma família que não tem as condições econômicas, para não dizer que estou falando só das classes médias altas, elas também creem nisso, né? Então, é possível que elas cheguem alteradas, se impondo, porque veja bem, o professor é o sujeito do processo, o professor é o tempo mais lento, o professor é outro tempo, e o problema urge, sempre o problema com o filho urge, e aí esta família, seja hipossuficiente, seja hipersuficiente, ela chega ali e faz exigências buscando a velocidade e o seu empoderamento sobre o coordenador, sobre o professor. Não há espaço para processos, é preciso resolver hoje, né? Então, levando em consideração que o professor é aquele que será e deve ser um sujeito educado, um sujeito que entende de processos, ele é um sujeito que, em tese, né, ele parece desempoderado, porque ele não vai agredir, ele vai ficar ali, tranquilo, observando, conduzindo, procurando como resolver a situação e, portanto, dá a impressão de que desvalorizar aquele sujeito processual, né, dá velocidade. Parece que vai dar velocidade, parece que vai atingir os resultados. Mas percebam que essa família desconhece que essa velocidade é incompatível com o ambiente que ele está, o ambiente escolar, o ambiente da ensinagem e da aprendizagem. Um ambiente voltado para o futuro, não é voltado para imediaticidade, ele é mais voltado para o amanhã do que para o hoje. Nesse contexto do discurso de ódio, do discurso do eu resolvo, né? Esse discurso em que parece que o outro é eleito como inimigo, nesse contexto do discurso de ódio e, portanto, da eliminação do outro ou da eliminação do problema,
Percebam, na filosofia, problema é uma questão para ser resolvida. No discurso de ódio, problema é uma situação para ser eliminada. Ou a pessoa ou o problema, né? Então, nessa perspectiva, somada a ideia de que o bom é ser antissistema, não ser político, a ideia é ser objetivo e principalmente antiprocessos, antissistema. Isso é perigosíssimo, porque isso leva a identificar o professor como aquele sujeito que está ignorando os processos da vida, né? Está ignorando como as coisas são objetivas. Por quê? Porque não se pode ser antissistema dentro do sistema escolar. Porque sistema indica processos que andam em congruência, processos em que um depende do outro. Sistema significa lógica interna nos encaminhamentos. Não se pode acelerar o que não pode ser acelerado, sob pena de queimar processos. Né? Então a velocidade do aluno X não é do aluno Y. Tem todo um encaminhamento cuja a ciência da educação tem acesso. Cuja ciência da educação estuda e o professor está bastante apropriado destes saberes. Percebam que nós temos uma sociedade cada vez mais imediatista, que crê que a violência, que o poder, que o imediatismo é a chave, queimar processos, correr e correr e correr, sem falar da ideia de que eu sempre tenho razão, né? E nós temos uma outra realidade que é processual. Percebam como é difícil para uma família imbuída do discurso de ódio, imbuída da velocidade, do imediatismo, compreender os processos da elaboração da linguagem, da alfabetização, da vontade de querer estudar, os processos para alguém, uma criança, compreender e ter vontade de ler. Não ler por obrigação, mas ler porque é bom, porque é gostoso. No ambiente de imediaticidade, dentro de um ambiente que o celular é muito rápido, dentro do ambiente econômico, onde é preciso ter lucro muito rápido. Portanto, a desvalorização do professor tem a ver com a valorização do poder para o imediatismo. Tem a ver com essa desvalorização, com a valorização das ideias que promovem os não processos, os não sistemas, os outsiders. Melhor é agir de fora do sistema. Nós, fora do sistema, somos mais rápidos, mais ágeis e mais eficientes em busca de resultados. Percebam que eu não estou falando aqui da questão salarial, eu estou falando aqui de contexto cultural que vem em desfavor não só do professor, mas dos processos de aprendizagem. Vem em desfavor dos processos que levam à criticidade, dos processos que levam à leitura, à qualificação, o empoderamento interno pelo querer aprender sempre mais. Parece que esses últimos valores do querer aprender sempre mais estão em decadência. E se eles estão em decadência, nós, profissionais, nós, estudiosos do ensino e da aprendizagem, sofremos junto. Portanto, é preciso cada vez mais falarmos sobre processos e sistemas, sobre ciência da ensinagem e da aprendizagem, porque isso está fazendo falta. E como resultado, nós temos cada vez mais jovens com dificuldades de entender contextos, de serem críticos, de serem autônomos na hora de aprenderem. Portanto, fica a dica aqui.
pelo amor de Deus, pensemos em como dizer à comunidade que processos e sistemas e ciência na área de educação são essenciais e que o poder exercido para acelerar, o poder exercido para a imediaticidade é um desserviço, prejudica o professor e prejudica a aprendizagem dos nossos jovens. Abraço e até a próxima.